Paz do Senhor Jesus, ô glória. Tava com saudade de fazer uma live, mas nem lembrava mais como era. Hoje eu tô ajeitadinha, tá vendo? Tô bonitinha hoje. Vocês estão bem, gente? Paz do Senhor, tô feliz de estar aqui de novo. Por que eu estou aqui de novo? Andei meditando sobre algumas coisas. Sempre estou meditando, né? Graças a Deus eu medito. E eu parei para observar algumas pessoas próximas de mim. Não se preocupa, vai ter barulho de moto, vai ter barulho de carro. Tá tendo uma festa aqui no prédio, aqui embaixo. Então se vocês escutar qualquer coisa, não sou eu, tá certo? Mas vai dar tudo certo. Tô com uma breve meditação para nós. E vai dar tudo certo. Olha eu me curtindo aqui. Assim, pessoas, tem alguns avisos para hoje, tá? Quero agradecer desde já a todos que já estão entrando, a todos que nos seguem no Insta, que curtem nossas coisas. Deus abençoe a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ouvindo? Cadê minha produção? Lani, tá ouvindo? Faz assim pra mim saber que tá ouvindo. Que a produção aqui não tá me ouvindo, não. Tá ouvindo, produção? Não tá aparecendo pra mim. A produção não tá ouvindo, ela tá desesperada ali. Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo, só você que não tá, produção. Pessoal, a gente hoje vai meditar sobre o deserto. O tema escolhido para essa live foi Crescendo no Deserto. Eu tinha marcado de fazer uma live na quarta-feira, na terça ou na quarta. Porém, ontem eu estava aqui, de repente, Deus tocou forte no meu coração para fazer uma live. Eu estava pensando em algumas pessoas do meu convívio particular, que eu sei que está passando por um momento difícil, com muitas amigas minhas têm passado por problemas, tenho parentes meus que estão enfrentando um grande deserto. E eu comecei a meditar. Tá tendo um barulho, tá vendo? Disse que ia ter barulho. E eu comecei a meditar um pouco sobre o deserto, sobre algumas pessoas que passaram pelo deserto. A gente vai entrar direto na palavra. Algumas pessoas da Bíblia que passaram direto pelo deserto, que cresceram no deserto, que passaram necessidades no deserto. E eu quero falar um pouquinho sobre essas pessoas, tá certo? E eu cheguei a uma pequena conclusão, porque eu não quero ser, irmãos, não adianta falar difícil, né? Eu não tô aqui pra dizer que sei, eu não sei, eu tô aprendendo. Eu quero cada dia aprender e a vida tem me ensinado bastante. E observando a palavra do Senhor, se você quiser acompanhar, peço oração por minha amiga, seu filho de 19 anos, morreu afogado, meu Deus. Eu vou orar, querido. Eu também peço oração. Eu peço oração pela irmã Zenilda, que dentro de um mês perdeu 2 parentes, né? Que os irmãos possam orar por Zenilda. Eu também quero que os irmãos ajudem em oração, orando pela minha prima. Ela sempre está conosco aqui, a Renata. Está com uma grande responsabilidade. A minha prima Patrícia, pela minha tia, para meus parentes, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu só quero que a gente ora. E eu vou deixar um período grande pra gente orar. Eu só quero perguntar, o fundo musical tá alto pra vocês? Se não tiver, faz aí alguma coisa pra eu saber. Eu não tô nome de ninguém, não tá aparecendo aqui pra mim. Você tá no meu próprio Insta, minha filha. A produção disse que eu não tô aparecendo ali, ela tá desesperando. Glória a Jesus. Vamos pra palavra? Vamos pra Bíblia? Acho que já dá pra gente ir pra Bíblia, né? Já dá.
No livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, no livro de Êxodo, o capítulo de número 3, Êxodo, baixa um pouco, estão dizendo aqui, ó, a produção, No Insta ou no Face? baixa um pouquinho, o fundo musical tá alto aqui. É no Insta ou no Face que você tá? Eu tô no Insta, só sei ir no Insta. Tá aparecendo sim, muito bem. Agora a gente vai de novo, né? Êxodo, capítulo de número 3, o versículo 7 em diante. Diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiam. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus, presta atenção, e Deus disse, só isso aqui já é forte. E Deus disse, o versículo 12, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, porque quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Vamos começar por aqui. Eu vou tentar passar por 4 pessoas, se der tempo. Se não der tempo, a gente passa por 3, mas a gente vai passar. Eu sou. A Bíblia diz que Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés. Só que muita gente só conhece Moisés porque Moisés foi o homem usado para abrir o Mar Vermelho. Só que existem coisas muito profundas sobre a vida de Moisés. E quando eu estava pensando, meditando um pouco sobre deserto, não dá para falar de deserto sem falar de Moisés. Como não dá para falar de deserto também sem falar de Davi. Né? São coisas, são pessoas, são personagens, como queiram, que a gente passa pela Bíblia, que muitas vezes, em muitos momentos da nossa história, a gente se inspira neles. Né? Não vamos comparar o tempo, o lugar, o período que eles viveram, né? Estamos no século 20, 21, eu acho. Século 21, as coisas mudaram, mas Deus ainda é o mesmo, tá? Só para deixar claro. E quando eu estava meditando nesse momento, eu comecei a entender algumas coisas. Tem deserto na nossa vida que é necessário nós passarmos. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E enquanto ele pastoreava as ovelhas, foi por um caminho e as ovelhas chegam no deserto. E quando chega no deserto, começa a subir o monte. E quando Moisés sobe o monte, pastoreando as ovelhas, nesse momento eu começo a crer
que não foi Moisés que guiou as ovelhas para o monte, para o deserto. Foram as ovelhas que levaram Moisés até lá. E quando ele chega naquele monte, a Bíblia diz que Deus bradou. Quando Deus bradou, a produção chegou agora, ela estava ali desesperada. E quando Deus bradou na vida de Moisés, Deus bradou e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Quando essa voz brada para Moisés, Moisés cai prostrado de joelho e ele começa a observar que uma sarça estava queimando, uma sarça estava pegando fogo, porém o fogo não consumia a sarça. De dentro do fogo saiu uma voz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e quero falar contigo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tira a sandália dos pés. Nesse momento, quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos pés, eu começo a crer, eu começo a entender que quando ele disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, ele estava dizendo, tira a sujeira do teu sapato, tira a sandália para não deixar pegadas, tira a sandália para não deixar marcas. Sabe o que era isso? Era Deus dizendo para Moisés, Moisés, tira essas marcas do teu sapato, porque a partir de agora eu vou guiar os seus passos. Eu vou guiar os teus passos. Então, quando eu começo a estudar sobre essas pessoas que eu quero falar hoje, Moisés no monte, através da sarça, Deus se apresenta para Moisés. Foi preciso ele ir entrar no deserto para conhecer Deus. Como a gente fala de Davi, Davi foi preciso entrar no deserto para Deus dar estratégia de guerra. Foi preciso Davi entrar no deserto para Deus dar livramento. Foi preciso Davi entrar no deserto para ser consagrado, né? Paulo também andou pelo deserto. Foi preciso Paulo andar no deserto para aprender de Deus. Jesus entrou no deserto. Foi preciso Jesus entrar no deserto para que o povo começasse a entender que esse Jesus era diferente. Então são quatro pessoas que foram provadas no deserto, ouviram Deus no deserto, tiveram livramento no deserto e tiveram experiência no deserto. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que deserto na nossa vida não é para nos matar. Problemas todo mundo tem e vai continuar tendo. Só que problemas na nossa vida não vêm para matar. Problema na nossa vida vem para nos trazer experiência, aprendizado, força. Tem um ditado popular que diz assim que a gente não se engasga com boi, mas se engasga com mosquitinho. Se você for prestar atenção nisso, o boi tem muito mais força. Se você consegue ter força para domar um boi na sua vida, não vai ser um mosquito que vai te matar. Presta atenção nisso. Quando eu vejo Moisés, Deus falando com Moisés, um homem que criou num período de dificuldade, um homem que teve livramento do rio Nilo, um homem que teve o livramento da espada, foi criado dentro do palácio de Faraó, tratado a vida inteira como príncipe. De repente ele entende, ele percebe que ele é diferente. A Bíblia diz que quando ele vê os egípcios açoitando os hebreus, ele mata um egípcio, foge dali ele percebe a sua linhagem. Ele viveu no palácio para poder ter uma porta aberta no palácio. Como é que Deus vai levar alguém para falar com o grande se não tiver uma porta para esse pequeno passar? Deus, ele é o Deus que abre portas, isso é estratégia de Deus. Eu quero te dizer, querido, eu quero te dizer, santa de Deus, que o que Deus tem na tua vida é coisa grande. E quanto maior é o que Deus tem, quanto maior é o que Deus faz na tua vida, maior são os problemas, maiores são as perseguições, maiores são as críticas. Quanto mais você tem, mais você carrega peso, você está entendendo? Aí a Bíblia diz, eu vou adiantar um pouquinho, vamos Vamos lá para 1 Samuel.
Bora lá. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 23, o versículo 14, diz assim, ó. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não os entregou nas suas mãos. Você entende? Davi não estava no deserto por causa de brincadeira. Ele fugiu para o deserto porque ele estava sendo perseguido para a morte. E todos os dias vinha a perseguição, mas também todos os dias vinha o livramento de Deus. Eu estou dizendo para você que todos os problemas que você enfrenta, que todas as dificuldades que você enfrenta, Deus sempre foi com você. Aí você diz, se Deus sempre foi comigo, por que tudo isso me sobreveio? É exatamente porque Deus é com você. Porque se Deus não fosse com você, você não estava passando. A gente às vezes pensa, começa a lembrar da vida e diz assim, eu já passei por tanta coisa. Eu já passei por tanta coisa que se fosse outra pessoa não tinha passado. Exatamente. Você passou. Porque Deus te sustentou. Tudo que você passou, Deus te sustentou. Eu já passei por tantos problemas, já passei por tanto sofrimento. Pois é, você já passou. Deus te deu graça. Deus te deu livramento. Você percebe que a gente está vivendo um período em que está sendo bem difícil chegar aos 30 anos. É muitos jovens perecendo. São muitos jovens morrendo. Se Deus não fosse com você, você não estava aí agora. Deus tem coisa maior para a tua vida. Como Deus tem coisa maior para a minha vida, Marcela? Se tudo isso me sobrevém, tudo isso te sobrevém para que Deus se mostre real na tua vida. É por isso que eu estou fazendo essa live, só para dizer para você que Deus é real na tua vida. Muitas coisas a gente passa, irmão. Teve momentos na minha vida, eu já tive depressão. Eu já passei 15 dias trancada dentro de um quartinho. Foram 15 dias só chorando. Foram 15 dias no escuro. E as pessoas que vinham falar comigo só conseguiam ver o pior de mim. E quanto mais as pessoas vinham falar comigo, pior eu ficava. E eu passei necessidade de pão, eu passei frio, eu passei pela enfermidade, eu passei pelo abandono. A Bíblia diz assim, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavora. Eu passei, mas eu passei para aprender. É por isso que eu estou aqui, porque Deus foi comigo lá atrás, para que eu chegasse aqui hoje para dizer para você, Deus é contigo. Que Deus é comigo, o eu sou, que disse para Moisés. Quando Moisés perguntou para ele, quando me perguntarem quem é que fala comigo, quem é, como é o teu nome, eu vou dizer o quê? Deus disse para Moisés, o eu sou me enviou a voz. O que quer dizer isso, Marcela? O eu sou quer dizer que Deus, Ele é o que você precisa que Ele seja. Deus é livramento quando você precisa de livramento. Deus é socorro quando você precisa de socorro. Deus é providência quando você precisa de providência. Oh, glória. Deus é porta aberta quando você precisa de porta aberta. Mas nesse momento todas as portas se fecharam. Pois é, Deus vai abrir uma janela, mas Ele vai abrir uma janela para você. Glória a Deus. Eu glorifico muito a Deus, eu fico muito grata, eu sou muito grata por Deus. Tem momento na nossa vida que a gente precisa perder, a gente precisa aprender. Ninguém tem tudo. Ninguém consegue ser 100% realizado. Ou Deus te usa muito, ou tem muito dinheiro, mas não tem Deus. Ou você trabalha muito, mas não tem família. Ou você tem família e passa. Sempre vai ter alguma coisa, gente. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre vai ter que ter. Essa é a graça da vida.
Imagina uma pessoa que nunca passou por necessidade nenhuma, que nunca passou por doença nenhuma, que nunca teve problema nenhum, que nunca teve perseguição nenhuma. Quem é essa pessoa, pelo amor de Deus? Eu queria isso. Sabe quem é essa pessoa que nunca teve nada disso que você está tendo? Nunca passou por problema, nunca teve desprezo, nunca faltou pão, nunca faltou dinheiro, nunca faltou nada. São as pessoas mais mal agradecidas, são aquelas pessoas que te humilham, são aquelas pessoas que olham para o pobre, por exemplo, olha para o pobre como se ele fosse lixo. São as pessoas soberbas, são pessoas que não conseguem ver o céu azul, não conseguem ver que o sol brilhou. São pessoas que acham que compra tudo. Só que o que você tem não se compra. O que você tem se conquista. E sabe por que você ainda está de pé hoje? Porque Deus te viu, como eu li lá em Êxodo. Eis que o Senhor viu, ouviu, lembrou de você. Deus viu o que aconteceu com você. Deus chegou para socorrer você. Deus lembrou da aliança que fez. E Deus fez aliança comigo? Fez. Quando? Quando ele disse, nunca mais a terra será inundada por água. E eu fiz o arco. E cada vez que o arco aparece, é Deus lembrando. Eu fiz uma aliança com o povo. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer uma nova aliança com o povo. E que nova aliança é essa? A nova aliança de que um Deus que desceu na terra como homem, que passou por dificuldades, que pereceu como homem, um homem que deu a sua vida numa morte de cruz, para que você entendesse, esse que morreu crucificado, ele também ressuscitou. E ele disse que iria voltar outra vez, para nos levar para estar com ele. Glória a Jesus. É muito lindo, às vezes, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, ser crente é renúncia, né? Ser crente não é muito fácil, mas é muito gostoso. Às vezes eu entro em contato com a minha família e eles estão em festa, estão se divertindo, e eu dou risada com eles, tudo. Mas foi preciso eu sair do seio da família para poder ter uma experiência com Deus. Porque quando Deus escolhe você para ter um ministério, para ter uma vida com Deus, quando Deus escolhe você para ser uma coluna espiritual para sustentar a casa, não vai ter festa, não vai ter banquete, não vai ter alegria mentirosa que vai te tirar da presença. Não é você que escolhe o ministério, é o ministério que escolhe você, porque Deus te chamou. Glória a Jesus. Eu não entendo porque tudo isso eu passo, porque Deus te chamou para ser uma coluna no templo do Senhor. Quem é o templo? É a casa. É por isso que a gente passa por tantas coisas. E tem gente que não está conseguindo entender por que tanto sofrimento, por que tanta perseguição, por que coisas não acontecem, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os nossos e ninguém explica Deus. Para pensar. Moisés foi criado no palácio. Ele matou um egípcio. Fugiu para o deserto. No deserto, Moisés casou. No deserto, Moisés conheceu Deus. No deserto, Deus chamou Moisés. No deserto, Deus disse, tira a sandália dos pés. Sabe o que era isso? Era mais ou menos assim, Moisés, até agora tu saiu marcando o caminho que tu passou com sujeira. A partir de agora, eu vou marcar o caminho que você passar com pegadas. É diferente, gente. São diferentes. Entendeu? Às vezes a gente passa por todo o caminho de sujeira, aí Deus nos tira a sandália do pé, porque até aqui o teu passado foi marcado por sujeira. Agora a tua vida vai ser marcada com uma nova trajetória. Glória a Deus. Aleluia.
Quando Moisés chega e desce do monte e diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a voz para que tirasse vocês desse servidão, dessa casa de sofrimento. Disseram assim: como é o nome desse Deus? O nome desse Deus é Eu Sou. Eu sou o quê, Moisés? Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. A mesma coisa eu estou dizendo para você hoje. Todos vocês que estão aqui, todos que vão ver depois, Deus é o que você precisa que Deus seja. Ele é livramento de morte. Ele é socorro. Ele é cura. Ele é porta aberta. Ele é suprimento. Ele é força. Ele é coragem. Ele é ânimo. Ele é libertação. Tudo que você precisa que Deus seja, Deus vai ser na tua vida. E o que eu preciso? Só precisa tirar a sandália dos pés. O que é isso? Só precisa andar por novos caminhos. É só isso que você precisa. Porque tem momento na nossa vida que a gente acha que está por cima e que a gente está vivendo a vida que a gente quis. Tem muita gente por aí dizendo assim: tem que me aceitar porque eu sou um ser humano e é assim, e tem que me aceitar. Ninguém tem que aceitar ninguém, porque respeito não se conquista no grito. Respeito não se conquista no grito. Respeito se conquista com a trajetória da tua vida. É a tua trajetória, é o teu caminhar, é o teu viver, é o teu modo de ser que vai te trazer respeito. E se alguém até agora não te respeita, Deus vai te honrar e alguém vai te respeitar para entender que Deus é na tua vida. Estou empolgada hoje. Estou com muita saudade de pregar. Por isso que eu estou pregando aqui. Bora sair de Moisés? Bora para Davi? Bora para Davi? Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas. Poucas ovelhas. Davi estava lá cuidando das ovelhas. E quando Davi estava cuidando das ovelhas, Deus não se apresentou para Davi. Um anjo não desceu para se apresentar para Davi. O sacerdote não foi chamar Davi lá. Não foi a Davi, eis que Deus me mandou aqui, não foi. Um profeta não foi falar com Davi. Só sobrava para Davi algumas coisas, porque Davi era diferente. Davi era diferente. Primeiro que Davi era o menor da casa. Enquanto os irmãos de Davi, eu vou fazer uma conjectura. Enquanto os irmãos de Davi estavam afiando as espadas, Davi estava fazendo um arco. Que arco? Para tocar harpa. Já é estranho isso. Uma casa que tem um monte de filho, um monte de homem de guerra, homem valente, homem soldado, tem um que não tem habilidade nenhuma com espada. A habilidade dele é com os dedos para tocar a harpa. Enquanto ele não é soldado, ele não peleja, sobra para ele o quê? Ele era um homem sensível. Se ele não pelejava com espada, se ele não sabia fazer armas, se ele não vestia roupa de guerra, glória a Deus, então só serve para esse menino cuidar das ovelhas. Vai pro pasto, menino, cuida das ovelhas. O menino está cuidando das ovelhas. Só que enquanto ele cuida das ovelhas, Deus olha para ele. Quando Deus olha para esse menino, cuidando das ovelhas, Deus não viu somente um pastor cuidando de ovelha. Deus não viu só um menino cuidando de ovelha. Deus não viu só um menino sensível que cuidava de animal sensível. Porque ovelha, irmão, é sensível. O que não é sensível é bode. Bode, amarra ele lá, ele fica. Bode é rebelde. Bode é teimoso. Eita, bode é teimoso. Bode tem rebeldia. Se o bode não for com a sua cara, ele vai dar cabeçada em você. Vai te jogar longe. Bode. Ovelha, quando a ovelha vai pro matador, ela se ajoelha para morrer. Ovelha tem que ter cuidado com o frio na ovelha. Ovelha escuta a voz do seu pastor. Ovelha conhece o cajado do pastor. Bode anda errante, bode vive sozinho. Ovelha vive em rebanho. Sabe o que é isso? Deus te chamou para ser uma ovelha. Deus te chamou para ser ovelha.
Ovelha que cuida de ovelha, que escuta a voz do pastor e reconhece. Quando a ovelha, o pastor colocou 99 ovelhas, ele percebeu que faltava uma. E ele foi procurar essa uma. Talvez ela tinha nome. Talvez ela tinha nome. Ei, Maria! Ei, José! O nome da ovelha, João! Ei, ovelha! Renata! Ei, ovelha! Zenilda! Ouviu? Tô perdido. A ovelha estava perdida, mas ouviu a voz do pastor. Quando o pastor achou, ela estava machucada, cheia de carrapicho na lã, com frio. O pastor pegou a ovelha, colocou no pescoço e foi levando para casa. Sabe o que é isso? É o pastor que carrega o peso da ovelha, não é a ovelha que carrega o peso do pastor. Oh, glória! Jesus carregou na cruz o peso do teu pecado, da tua falha, as tuas transgressões, as tuas rebeldias. Ele carregou. Você entende? E o que sobrou para mim? Ouvir a voz do pastor. Nessa tarde, ouça a voz de Deus falando contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Deus é na tua vida, santa. Deus é na tua vida, meu querido. Quando a gente chega aqui, eu estou sendo curta nas mensagens para poder a gente ganhar tempo. Aqui em Levítico, onde eu tinha lido, no capítulo 23, se você for ver a história, Davi já tinha sido escolhido. Só para você entender, para chegar aqui, quando Deus viu Davi lá, Deus falou com o sacerdote: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita, porque no meio dos filhos dele eu vou ungir um rei. Aí o sacerdote temeu. Por que o sacerdote temeu? Porque ele conhecia Saul, foi ele que consagrou Saul. Só que Saul fez o que não era do agrado de Deus e foi rejeitado por Deus. Deus ama todo mundo, ama. Mas tem algumas atitudes que faz na nossa vida que a gente pode também ser rejeitado. Como assim? Tem vaso para honra e vaso para desonra. É complicado entrar por esse assunto. Aí a Bíblia diz que o sacerdote temeu e disse: e agora? Deus viu, porque Deus conhece a tua falha, a tua fraqueza. Quando Deus viu que o sacerdote estava com medo de Saul, de chegar aos ouvidos de Saul, ele disse assim: diz que vai sacrificar o Senhor. Para sacrificar tinha que ter o quê? O sacrifício. Digamos que ele pegou uma ovelha, um carneiro, um cabrito, botou nos ombros. Aí Deus disse para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. Ele foi. Quando ele passa, ninguém falou com ele. Quando ele foi chegando, Jessé olhou para ele: de paz é a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Chega na casa de Jessé e disse: o Senhor me mandou aqui porque dentre os teus filhos tem provido um rei. Começa a passar os meninos. Quando passa o primeiro filho de Jessé, grande, forte, com espada, com cara de soldado, cara de rei, sabe, com aquela aparência de rei, o sacerdote certamente está perante o Senhor, o seu ungido. A voz de Deus bradou: não atenta para a aparência. Não atenta para a aparência, porque você vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Deus, vejo o que está no coração. Os filhos de Jessé eram bons com espada, mas Davi era bom de coração. Você está entendendo? Sabe por quê? Como eu disse no início, que você já passou por tanta coisa. Deus te deu graça para passar por tanta coisa, porque Deus entende o teu coração, porque Deus conhece a tua conduta. Você pode não ter cara de rei, mas tem cara de quem dá ouvido ao Senhor. Você pode não ter vestes reais, você pode não ter estrutura física de um soldado, mas Deus sabe que você é um bom cuidador de ovelha. Oh, glória! Quando chama Davi, chega Davi, pequeno, franzino, com a harpa, um alforje, um cajado na mão. Ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar.
Quando Davi chega, e vocês conhecem a história, Davi chega, é ungido ali, mas havia ungido ali e continuou pagando o preço. Ele não foi ungido ali e foi sentar no trono. Porque tem gente que pensa que Deus só é com ele se pegar ele aqui do difícil e colocar ele no fácil. Irmão, se você ler a Bíblia, Deus pegou o povo no difícil, colocou no mais difícil ainda, só para mostrar que era com eles. Glória a Deus. O fato de você passar por momentos difíceis não significa que Deus te abandonou. Significa que Deus está te dando graça para passar. Glória a Jesus. E Davi venceu o gigante, tudo, tarará, todo mundo sabe. Quando chega aqui no capítulo 23, aquele Saul que era atormentado e que o espírito de tormenta só saía quando Davi tocava, aquele mesmo Saul que não teve coragem de enfrentar o gigante, que vestiu as roupas dele em Davi, Davi diz assim: eu não sei andar com isso, porque não é com as coisas dos outros que você vai conseguir andar, é com as coisas que Deus te deu. Não é com a força de alguém que você vai chegar onde Deus quer, é com as tuas próprias forças. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil e fica olhando e fala assim: se eu fosse forte, feito fulano, se a minha vida fosse igual a de fulano, a sua vida nunca vai ser igual a de fulano, porque você é mais forte do que fulano. Fulano não enfrentou o que você está enfrentando. Você entende? Ah, mas Marcelo é forte, eu sou forte, mas nunca enfrentei o que você está enfrentando. E aí? Você entende? Você é forte porque Deus te conheceu sendo fraco. E você é forte quando Deus é na sua vida. Entenda isso. Entenda isso, que a tua vida muda. Quando você entender que tudo que você passou, você já passou, significa que você já foi forte. Aquilo que você se vê fraco é a tua força. É ali que você é forte. Que tem gente que olha pra você e diz assim: misericórdia, eu não conseguia viver uma vida dessa. Eu não passaria por isso que você está passando. Pois é, você está passando porque Deus está guiando os seus passos para passar. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Quando Davi vence Golias, Davi começa agora a ter intimidade com a arma. Ele tem intimidade para a luta e também tem intimidade para ouvir o pastor. Como assim? Na hora de guerrear, Davi sabia usar a espada. Mas na hora de tocar louvores e salmos ao Senhor, ele também sabia ser sensível. Sabe o que é isso? Deus vai te levantar para lutar na hora certa. Você não adianta estar lutando e guerreando na hora errada, que você pode errar o alvo. Você pode errar o alvo, mas você vai acertar, porque Deus vai te ensinar a guiar os teus passos. Espera aí. De repente, as mulheres começaram a cantar: eis que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Somente esse cântico. Somente isso. Somente essa música foi o suficiente para que Saul se levantasse com ira, com furor. Como é que é? Eu matei milhares e Davi 10 milhares? Vou matar Davi. Porque ele entendeu, se ele matou milhares, para ele tomar o reino vai ser assim, ó. Só que não era Davi que queria o reino, era Deus que queria dar o reino para Davi. Você entende? Davi nunca quis o reino. Foi o reino que quis Davi. Ô glória! Ô glória! Davi não procurava o reino. Davi tocava a harpa no reino. Davi não procurava o reino. Quando Davi chegou na peleja do Golias, se você prestar atenção, ele não foi para pelejar. Ele não foi para lutar. Ele não foi para nada disso. Ele foi para levar pão e queijo e leite. Foi isso que ele foi fazer. Ele foi para buscar notícia dos irmãos. Só que quando ele chegou lá, ele escutou um gigante que dizia assim: esse povo não tem um homem não para pelejar comigo? Esse povo aí não tem um Deus que sirva para eles para pelejar comigo? Quando Davi ouviu aquilo, ele não ouviu a afronta com ele. A afronta não foi com Davi. A afronta foi com o Deus de Israel. Quando Davi ouviu aquilo, se você ler a Bíblia, você vai entender. Ele deixou o pão, o queijo, o leite
Os presentes que ele foi levar, ele deixou e fez. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Disseram, os irmãos de Davi disseram, tá fazendo o que aqui, Davi? Aonde tu deixou as poucas ovelhas de nosso pai? Agora preste atenção. Quem cuidava das ovelhas? Davi. Quem pelejava? Os irmãos de Davi. Alguma vez você viu na história os irmãos de Davi cuidando de ovelha? Não viu. Quem cuidava das ovelhas era Davi. E por que agora ele se preocupou com as ovelhas? Sabe o que é isso? Tem gente que não faz e não quer que você faça. Tem gente que não faz, não quer que você chegue. Mas Deus chamou Davi porque Deus disse, eu achei um homem com um coração, segundo o meu coração. Davi se doía. A Bíblia diz que Davi matava urso e leão para salvar uma ovelha. Os irmãos de Davi afiavam a espada e ficavam em casa, esperando ser chamado para a guerra. Sabe o que é isso? Davi nunca precisou ser chamado para a guerra para guerrear primeiro. Porque talvez os irmãos de Davi soubessem pelejar numa peleja, mas não soubessem brigar com o urso, não soubessem brigar com o leão. No mesmo tempo que Deus dava força para Davi, para matar urso e para matar leão, Deus também dava sensibilidade para Davi cantar salmos dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge o meu cálice, com óleo o meu cálice se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? É alguém que sabe pelejar e se humilhar perante Deus. É alguém que sabe que se Deus não der força, ele não vence. Se Deus não levanta, ele não é. Se Deus não leva, ele não chega. Se Deus não guia e não abre porta, ele não vai chegar a lugar nenhum. Você só tem o que tem porque Deus te deu. Você só chegou onde chegou porque Deus te deu. E você está passando por um momento difícil porque Deus está se apresentando para você. Ei, eu cheguei primeiro. Talvez você quis tirar a sua vida, mas Deus chegou primeiro, sabe por quê? Ele manda na morte. Glória a Deus, eu tô me empolgando, eu tô me sentindo como se eu estivesse na igreja, sabe? Essa é a hora que eu me empolgo, essa é a hora que os irmãos dão glória a Deus. Ô glória! Ô glória! Aí a Bíblia diz que quando começaram a cantar, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul se levantou e falou, vou matar esse menino. Vou fazer uma emboscada para ele. Cada vez que Saul fazia uma emboscada, Deus dava livramento para Davi. Chegou um momento em que Davi teve que fugir para o deserto. Quando Davi chega no deserto, na caverna de Adulão, Davi conhece um monte de homem ferido, doente, endividado, depressivo. E esses homens se juntam a Davi. É mais ou menos assim, eu tô sofrendo, eu também tô, então cola em mim que é sucesso. Eu tô sofrendo, eu tô perecendo, eu tô doente. O meu senhor, o homem que eu trabalhava, me abandonou, fechou a porta porque eu tô doente. Então chega em mim que eu tô fugindo do rei, que eu salvei ele do gigante. Tô fugindo do rei que quando eu tocava pra ele, ele era liberto. Sabe o que aconteceu? Nessa caverna de Adulão, se levantou um exército conhecido como os valentes de Davi. Por que tu tá falando isso? Sabe por que eu tô falando isso? Pra dizer pra você que não é o grande que vence. É Deus que dá força pro pequeno vencer. Foram os endividados, os doentes, os depressivos, os abandonados que se juntaram a Davi. Foram eles que se tornaram o exército dos valentes de Davi. Quem era Davi? O pastor de ovelha. O que Deus fez com ele? O maior rei de Israel. Você tá entendendo? Sabe por que Davi foi Davi? Porque quando ele começou a reinar, ele disse, eu só reino com a presença de Deus. Ele reconhecia que só estava ali porque a presença de Deus era na vida dele. Quando ele chega nesse deserto, fugindo, agora eu vou chegar. Quando ele chega nesse deserto, vai dar a hora de fechar, já acabando, né?
Quando ele chega, eu vou terminar aqui, porque vai acabar. Quando ele chega no capítulo 23 de 1 Samuel, que ele fica nesse deserto escondido, ele está se escondendo da ira de Saul. Porém, se ele quisesse matar Saul, ele matava. Ele teve várias oportunidades para matar Saul. Por que ele não matou? Porque ele reconhecia: eu cheguei aqui porque Deus me trouxe, mas o rei ainda é ele. Sabe o que é isso? Quando você reconhece que você está ali porque Deus te colocou, mas ali tem alguém que também Deus colocou. Quando você consegue honrar a quem não te honra. Quando você tem a certeza: Deus é comigo. Pois é, Deus é com você, mas ainda não é chegado o teu momento. Espera que o teu momento vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus, não vou perguntar nada. Eu vou terminar. Eu só quero te dizer que nesse deserto, Davi ficou aqui no versículo 14 do capítulo 23 de 1 Samuel. Deixa eu falar direito. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Era aqui que eu queria chegar. Esse deserto da tua vida não é para tua morte. Esse deserto para tua vida é para você reconhecer que é forte. Talvez esse deserto que você está enfrentando, se fosse eu, não enfrentava. Eu não estou aqui porque sou forte. Eu estou aqui porque a misericórdia de Deus me alcançou. E eu estou dizendo para você, assim como a misericórdia de Deus me alcançou, ela também está te alcançando. E eu quero dizer para você, como eu disse no início, o Deus que disse: eu sou, que é na minha vida, é o mesmo Deus que é na tua. E o que ele é? Ele é socorro, ele é livramento, ele é estratégia, ele é porta aberta, ele é janela no céu, ele é livramento, ele é vida na tua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nesse deserto, todos os dias Saul perseguia. Só que cada vez que Saul perseguia, Davi orava. Aí quando Davi orava, ele dizia assim: vendo pois Davi, o versículo 15, vendo pois Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto, nos bosques. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Sabe o que é isso? Deus usou da casa de Saul para dar livramento para Davi. É Deus me usando para dizer: sou livramento na tua vida, sou socorro na tua vida. Não é uma pandemia que vai te matar. Não é teu marido que vai fazer você morrer. Não é o teu filho que vai fazer você morrer. Não é a enfermidade que você está enfrentando que vai te matar. Irmão, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Quando o momento de morrer chega na vida, porque para mim a morte faz parte da vida. Todo mundo sabe que nasce, cresce, se reproduz e morre. Só que a gente quer tardar esse momento. Quando o momento de morrer chega, uma queda dentro de casa te mata. Quando o momento de se encontrar com o Senhor chega, qualquer coisa é motivo. Nesses últimos dias, com essa pandemia, muita gente tem descido. Muita gente, porque chegou o momento. O momento de Deus ainda não é chegado na tua vida. Enquanto o momento da morte não chega, curte a tua vida. Vive a tua vida com Deus, porque Deus, ele é alegria real. É passando por um momento difícil e Deus dizendo: sou contigo. É a porta se fechando e alguém batendo: ei, Deus mandou eu trazer. Entendeu? É tu desempregado, é parado e vestindo melhor, calçando melhor, comendo melhor, porque a misericórdia do Senhor é sustento na tua história. A Bíblia diz que quando Davi orou, disse: Deus, eu cheguei até aqui, o Senhor vai me entregar na mão de Saul? Deus disse para ele: vou não. Vai para o outro deserto. Cada vez que Saul vinha por um lado, Deus guiava Davi por outro. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: a morte te cerca por um lado, mas eu te sustento por outro. Eu te socorro pelo outro lado. É alguém dizendo: perdeu do lado direito, e Deus dizendo: perdeu não, tô aqui, sou contigo, tô na tua vida. Amém? Tudo isso para dizer, no deserto, com Moisés, Deus foi uma apresentação. Deus se apresentou para Moisés no deserto. Deus foi livramento para Davi no deserto. Deus foi estratégia para Davi no deserto. Deus foi força para Davi no deserto. E Paulo?
Paulo no deserto. Quando Paulo se converte, ele vai para Jerusalém. O povo de Jerusalém não aceitaram ele na igreja de Jerusalém, porque não acreditavam na conversão. Paulo volta para o deserto, fica mais 3 anos no deserto. Depois de 3 anos, ele vem em Jerusalém, passa 15 dias, volta para o deserto, passa 14 anos no deserto. Aí no deserto, enquanto Paulo estava no deserto, Deus ensinava ele a pregar. Deus ensinava ele a viver na dependência. Deus livrava ele. Deus levantava ele. E enquanto Deus se apresentava para Paulo no deserto, o testemunho dele chegava e alguém dizia: eis que Paulo era perseguidor e agora está pregando o evangelho. Sabe o que é isso? É quando alguém pensa que o que vai causar a tua morte só está trazendo vida. Quando alguém pensa que você caiu, Deus te leva para um deserto, as pessoas te esquecem no deserto. E quando o povo te esquece no deserto, Deus está se lembrando de você no deserto. Deserto não é para morte. Deserto não é para morte. No deserto Deus foi maná. No deserto Deus foi maná. No deserto Deus fez água sair da rocha. No deserto Deus foi coluna de fogo para esquentar o frio. No deserto ele foi uma nuvem para fazer sombra. No deserto ele abriu o mar. No deserto ele foi guerreiro. No deserto Deus cuidou. Ou seja, no deserto Deus fala contigo. No deserto Deus te ensina. Isso tudo que você está passando, eu vou fechar aqui para sair e acaba tudo. No deserto Deus está te ensinando. E eu estou aqui para te dizer: Deus é contigo. Está quase acabando esse momento. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Glória a Deus. No YouTube, meu canal, Marcela de Oliveira, tem uma mensagem que diz assim, ó: é necessário se separar. Assiste ela, Deus vai falar com você. Tem outra que diz assim, ó: a resposta de um clamor. São mensagens minhas que eu preguei na igreja. A gente filmou na igreja e colocou no YouTube. E por que eu não tô colocando mais? Porque não tô tendo culto, né, irmão? Tá tendo culto, mas os cultos que tá tendo é culto particular. Não dá pra gente botar no YouTube. Mas eu tô botando aqui. Então entra no meu canal. Lá tem a mensagem: deixa o inimigo, como é? Não deixa o inimigo plantar na tua vinha. Tem a outra mensagem: o ressuscitador de sonhos. Essa mensagem é forte. De volta a Belém, a terra do pão. Essa mensagem é poderosa. Vê essa mensagem, Deus vai falar com você. Essa mensagem fala de Noemi e Ruth. É muito forte essa mensagem. Por esse menino orava eu. É uma mensagem muito forte. Está orando pelo teu filho? Pelo teu marido? Pela tua casa? Tá tudo desandando? Assiste essa mensagem: por este menino orava eu. Os primeiros socorros. Essa é forte. Foi a vigília? Essa é forte. Foi uma razão. Os primeiros socorros de Jeová. Essa, prá! Deus tem primeiros socorros na sua vida. Marcas que o tempo não apaga. Essa mensagem, marcas que o tempo não acaba, é uma mensagem voltada para mulheres, principalmente que sofreram com abuso em relacionamento, abuso físico, aqueles relacionamentos abusivos, abuso sexual. Assiste essa mensagem, Deus vai falar com você. Marcas que o tempo não apaga. O coração, a oração que Deus responde. Essa mensagem é forte. A experiência com Deus que tudo vê. Todo mundo te esqueceu? Deus está te vendo. Assiste essa mensagem. Vivendo sob pressão. Jesus chegou em Gadara. E tem outras. Por que eu estou dizendo esses temas de mensagem? A gente tem 100 e poucos inscritos. Se a gente conseguir chegar a 1000 inscritos, a nossa live vai ser no YouTube. Vai ser legal, né? Se chegar a 1000 inscritos, a gente pode fazer live no YouTube. Enquanto não chegar em 1000, você vai se alimentando. Assiste essa mensagem. Curte lá, ó, dá o joinha. Comenta. Que vai ajudar o nosso ministério. E a gente continua ajudando você. Tá certo assim? Eu quero agradecer a todos que chegaram, a todos que participaram. Eu vou terminar essa live orando pela tua vida, tá certo? Já tá acabando, eu vou terminar orando por você. Deus,
Eu quero te apresentar esse povo, Senhor, que esteve comigo nesse momento, que ouviram essa palavra, Senhor. Ser socorro na vida deles, ser livramento, Senhor, ser aquilo que eles precisam que chegue. Deus, pedir uma oração para mim aqui, que o Senhor possa visitar essa família, ser consolo na vida deles, ser sustento, ó Pai. Todos que perderam ente querido, que o Senhor possa visitar, dando consolo, dizendo que o Senhor ainda é vida. Senhor, visita meus parentes, visita minha prima, Senhor, aonde ela estiver nesse momento, o que ela estiver pensando, que o Senhor possa falar com ela, Senhor, e que ela venha ouvir a tua voz, ser cura na vida dela, ser saúde, ser socorro, Deus. Mostra um novo horizonte na vida dela, para a glória do teu nome. Visita todos que estão enfermos, visita todos que estão depressivos, Senhor. Todos os irmãos, todas as irmãs que lutam pela família, que o Senhor possa fazer como fez na vida de Ana, e ela possa dizer: por esse menino orava eu. Que o Senhor venha nos socorrer, nos dá graça, nos dá vitória, meu Deus, nos dá alegria, nos anima, nos sustenta, Senhor. Assim como tu foi com o povo de Israel no Egito, ser conosco. Assim como o Senhor foi no deserto, ser conosco. Fala com o teu povo, dá saúde, dá vitória, dá alegria. Deus, muda a nossa história para a glória do teu nome. Que o teu nome venha resplandecer sobre a nossa vida, e quem nos olha venha dizer: só o Senhor fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Ô glória! Muito obrigada a todos que esteve comigo. Deus abençoe tua vida. José, Deus é na tua vida. Deus te abençoe. Fabiana, eu te amo tanto, ó. Um montão assim, ó. Deixa Deus te usar, tá certo? Eu quero agradecer a Lani, a produção. Patrícia, a minha nora. Patrícia Top, ó. Patrícia Top foi patrocínio. Ela me deu esse vestido bonito. Breno, esse relógio chique. irmão Breno. Ela me deu também um sapato. Eu coloquei o sapato, mas não aparece o sapato, aí eu já tiro. Quem? Júnior, seu primo. Júnior. Deus tá te dando muita coisa, né? Seja grato. Da Rua da Lara. Irmã Janete, Deus é contigo, irmã Janete. Tem mais? Irmão Fernando. Irmão Fernando, Pai do Senhor. Valdênia, França. Valdênia, Deus é socorro, sustento e alegria na tua história. Glória a Deus. Alessandra. Alessandra. Quem mais? Gabriel. Alessandra, Gabriel, enfim. Todos que estão aqui. Compartilha. Lani é minha produção. Lani é minha produção. Glória a Deus. Deus é na tua vida, Lani. Estou muito feliz por você. Que Deus possa continuar te usando. Soraya entrou agora. Quem? Soraya. Soraya entrou agora. Vai ter que assistir depois, Soraya. Eu e Valéria. Valéria é uma bênção. Valéria é uma bênção na minha vida. Valéria tem que ser logo crente, né? Que tá acabando a pandemia, ela tá já se convertendo. Quase chegando. Deus é na tua vida, Valéria. Eu te amo muito. Eu também te amo, irmão. Minha irmã tá dizendo que me ama. Que lindo. Também te amo. Deus é na tua história. Deus quer mudar a tua história. Glória a Deus. Enfim, gente, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Que o Senhor possa ter falado contigo. Que Deus possa ser socorro na tua história. A gente brinca porque a gente é feliz, né, irmão? Esse negócio de ser crente não é ser quadrado. Ser crente é andar na contramão do mundo. Ser crente é saber sobreviver no deserto. Ser crente é o povo dizendo assim: pra que isso? Porque tem gente que pensa que ser crente é sentar no banco da igreja com a Bíblia. Não é. Ser crente é muito mais do que isso. Nezinha e Renata. Renata, Deus te abençoe. Seja socorro na tua história. Deus tem mudado a tua vida, feito coisas grandes que você possa testemunhar dizendo: eu sobrevivi ao deserto que enfrentei. Tá certo? Diga a Patrícia que eu a amo muito, que o Senhor é na vida dela, que Deus é vida, que Deus é cura, que Deus é alegria, que Deus é socorro, que Deus é controle. Neizinha, paz do Senhor, Neizinha. Janete, ela colocou minha mãe na fé. Irmã Janete é uma bênção. Irmã Janete, quando era bem nova, convertida, Deus usou a minha pessoa para fazer coisas grandes na vida dela. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Oh, glória! Eu queria muito que ela ouvisse essa palavra. Esse deserto que você está atravessando, já está dizendo, atravessando, vai passar. Vai passar e você vai cantar lá do outro lado, dizendo: um dia
aconteceu, mas Deus chegou primeiro. Ela botou fora de novo pra Paty escutar, só ela escutar depois a mensagem toda. Eu vou salvar a live lá no meu Insta, vai ficar salvo. Tá certo? Deus é socorro na tua vida, Patrícia. Deus é socorro na tua vida. Deus é saúde na tua história. E assim como Ana orou por este menino e ela disse assim, por este menino orava eu. Deus é na tua vida. Você vai atravessar esse deserto, você vai passar por essas dificuldades, porque como Deus fez você passar todos os outros, porque Deus achou graça em você. Se fosse outras pessoas já tinha ficado lá atrás, mas se você chegou até aqui é porque Deus ainda tem uma história linda pra você. Você vai olhar pra trás e vai dizer, um dia quase foi, mas Deus chegou primeiro. Deus é socorro. Amém, gente? Acabou, tchau.